Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Jacó Coelho, eu sou secretário-geral da OAB e nós vamos estar falando com vocês agora à tarde sobre um tema muito importante para a advocacia do Estado de Goiás, que é o Conselho Federal na luta contra o Covid-19, auxílio e posicionamentos com a nossa conselheira federal, doutora Valentina Jungmann. Eu peço à doutora Valentina que já solicite aqui a sua entrada para que a gente comece então essa nossa live agora à tarde. Nós temos feito uma sequência de lives aí com algumas autoridades aqui dentro da OAB, pessoas que têm feito a diferença pela advocacia no estado de Goiás, pessoas que sem dúvida nenhuma têm empreendido todos os esforços no sentido de levar para a advocacia do estado de Goiás o máximo de benefícios. Sabemos que esses tempos agora são tempos difíceis que a advocacia tem passado, mas sabemos também que é apenas uma fase e que essa fase em breve vai passar. Isso faz com que a gente tenha a convicção de que daqui a pouco nós estaremos numa situação bem mais confortável aí para a advocacia do estado de Goiás. Doutora Valentina, deixa eu ver se ela já entrou. Pronto, Valentina já solicitou aqui. Nós vamos começar então essa live com a doutora Valentina Jungmann. Olá, doutora Valentina, Olá, muito boa tarde. boa tarde a todas, a todos. Um prazer, Jacó, estar aqui participando dessa live com vocês. Uma honra para mim. Se eu fazer uma breve apresentação, embora a Valentina Jungmann dispense todas as apresentações, é uma líder nata da advocacia do Estado de Goiás, mas doutora Valentina Jungmann, advogada, conselheira federal representando a advocacia do Estado de Goiás, procuradora do Estado de Goiás, mestre e doutora em Direito, professora nas faculdades de Direito da UFG e da PUC, presidente da Comissão de Relações Institucionais do Conselho Federal da OAB, integrante do Comitê de Crise do Covid-19, também do Conselho Federal da OAB. Ou seja, é uma lutadora em favor da classe da advocacia. Certo, Valentina? Certo, obrigada, Jacó, pelas palavras. Eu gostaria aqui de ressaltar o trabalho da OAB, da Seccional de Goiás. É uma oportunidade que nós temos, por meio dessa live, de nos comunicarmos com a advocacia. Nesse período aí de distanciamento social, eu acredito que essa é uma medida muito importante, porque hoje, diante de tantas notícias, da facilidade, né, de se transmitir essas notícias, às vezes aquelas comunicações oficiais elas ficam um pouco prejudicadas. Então, eu agradeço muito a toda a diretoria da OAB pela iniciativa. Eu faço na pessoa dos seus diretores, você, do presidente Lúcio Flávio, e queria mandar também um abraço especial à nossa querida Deusira, a nossa Tá bem. secretária-geral adjunta. Bom, muito boa tarde a todos. Eu também quero mandar aqui o meu abraço ao presidente Lúcio Flávio, ao Thálio Jaime, a Deusira, Roberto Serra, que são grandes companheiros na luta aí da diretoria pela advocacia, a todos os conselheiros federais aí da bancada da nossa queridíssima Valentina, aos conselheiros seccionais, o nosso abraço, aos presidentes das comissões da OAB, aos presidentes das subseções. Eu quero dizer aos juízes do Tribunal de Ética que lutam tanto aí pela nossa classe, Valentina. Enfim, eu quero dizer a todos que para nós é uma honra estar aqui nessa live, mas acima de tudo é uma honra para nós servir a advocacia, servir a sociedade ao lado de pessoas tão competentes e compromissadas aí com os fins da advocacia e da sociedade. Mas, Valentina, vamos falar um Jacó, me pouco. Pois permite, não, já que você claro. falou aí dos meus colegas de bancada, eu tenho que registrar aqui
um trabalho eficiente que realmente tem destacado ali no Conselho Federal o trabalho efetuado por todos os integrantes da bancada de Goiás, naquele colegiado, e mandar um abraço fraterno aí aos meus companheiros Marisvaldo, Marcelo Terto, Dalmo Jacob, também ao Rafael Lara e ao Fernando de Paula, que eu tenho certeza que irão nos prestigiar aqui nessa live hoje. Muito bem lembrado, aproveito para mandar também o meu abraço para o Rafael Lara, para o Rodolfo Otávio. Aliás, amanhã, Valentina, nós teremos aqui uma live discutindo especificamente sobre as ações da Caixa de Assistência nesses tempos de Covid-19. A Caixa tem sido gigante aí na promoção de auxílios à advocacia do Estado de Goiás. E a ESA. A ESA, nós vamos querer conversar com o doutor Rafael Lara com essa mudança de conceito. Nós que somos professores e tanto prezamos pelo ensino presencial, e agora, num tempo de Covid-19, muda completamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Tenho certeza que a ESA entrou nessa questão do Covid-19 com isolamento social de uma maneira e vai sair de outra aliás, maior ainda do que entrou. Então, eu não tenho dúvida que o Rafael Lara terá muita coisa. Nós temos que registrar mesmo esse inedetismo, né, do Rafael Lara, que iniciou aí as nossas lives. Exatamente. Fez a primeira com o presidente Felipe Santa Cruz, e eu vi que ele está nos acompanhando aqui. Então, um abraço carinhoso ao Rafael Lara. Ok, então vamos lá. Meus amigos, o objetivo dessa live, então, é nós conversarmos a respeito das ações do Conselho Federal em face aí da pandemia do Covid-19, e nós chamamos a nossa conselheira federal, Valentina, como eu já disse, ela é integrante do Comitê de Crise do Covid-19 do Conselho Federal. Valentina, vamos então começar falando a respeito das ações do Conselho Federal no apoio à advocacia em face dessa pandemia? Olha, eu acho muito importante, Jacó, porque muitas vezes, mesmo constando do site alguma dessas ações, nem toda a advocacia tem conhecimento. E é muito importante que todos saibam que o Conselho Federal tem adotado várias e variadas ações para minimizar os efeitos da pandemia para a advocacia brasileira. Eu quero registrar aqui uma das resoluções que foram expedidas, que, a meu ver, é uma resolução muito importante, é a resolução número 7, né, que foi publicada agora, dia 19 de março, então uma resolução recente. E nessa resolução foi autorizado as seccionais a parcelar, né, ou melhor, a adiar o parcelamento das anuidades, respectivamente daquelas prestações vencíveis no mês de março, abril e maio, postergando esse pagamento para o final do ano, em outubro, novembro e dezembro, sem que haja acréscimo de juros e correção monetária, por entender que esse problema financeiro ele vai sim ser infringido, ser imposto, né, ou ser suportado por vários dos nossos integrantes da advocacia brasileira. Então, eu acredito que essa foi uma medida muito importante, mas também nessa resolução número 7 ficou instituído o Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia, que eu acredito que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos. Também foi instituído um apoio, um auxílio pelo FIDA às caixas de assistência e também um auxílio às seccionais. E também foi por meio dessa resolução número 7 que foi criado o Comitê de Crise do Covid-19, comitê esse ao qual eu pertenço, junto com vários outros conselheiros federais, decanos, né, experientes do Conselho Federal, e tenho a honra de compartilhar com também as conselheiras federais, a doutora Cleia Carpe, do Rio Grande do Sul, a doutora Adélia Pessoa, de Sergipe, e Sandra Kriker, de Santa Catarina. E o nosso objetivo, o objetivo desse comitê, é pensar e minimizar as dificuldades da advocacia nesse momento de crise.
Então, eu me lembro da nossa primeira reunião virtual, onde o presidente Felipe Santa Cruz deixou claro que o comitê de crise tinha como objetivo a apresentação de propostas para cuidar da advocacia brasileira. E já tivemos 3 ou 4 reuniões, buscado apresentar tanto a diretoria do Conselho Federal, como as seccionais, como ao Fundo de Emergência e até mesmo ao CONCAD e ao FIDA, sugestões de amparo à advocacia nesse momento, vamos dizer assim, de uma crise sem precedentes na nossa história recente. Com toda certeza. Valentina, eu queria mandar um abraço aqui para a nossa conselheira Cris Pavan, Luciana Lara, o deputado Firmondes Cruvinel, o Kleber Azeredo, o doutor Rafael Lara, nós já falamos, a Marião Cristina, né, de Rio Verde. Do nosso Rio Verde, exato. Querida. Presidente Reginaldo Adorno, de Goiás, a Thalita Reazar, conselheira seccional, muitos aumenta outros a nossa amigos. Responsabilidade, hein, Jacó? Aumenta muito. Bom, Valentina, mas é o seguinte, ainda dentro dessas providências do Conselho Federal, eu noto aqui que esse comitê de crise, ele recomendou à diretoria do Conselho Federal a divulgação ampla da suspensão dos prazos imposta pelo Conselho Nacional de Justiça. E essa é uma questão, inclusive, que tem aí uma grande divisão na advocacia. Eu recebi aqui no grupo nosso do Conselho Seccional a informação de que terminou uma pesquisa do Conselho Federal no sentido de saber o que a advocacia achava a respeito da suspensão dos prazos. E 52% da advocacia entende que os prazos não devem continuar suspensos. Portanto, 48%, menos um pouco, porque tem uns indecisos ali, se eu não me engano, 45% entende que os prazos devem permanecer suspensos. Uma bola dividida, hein? Bom, você poderia aí mencionar quantos também, né, que responderam a essa enquete do Conselho Federal, né, no universo de mais de 1 milhão e 200 mil de inscritos, né? Eu acredito que esse percentual... 55.084 pessoas responderam. Dessas, 52% entendem que os prazos devem voltar a fluir, 45,44% são contra o retorno da fruição dos prazos e 2,49% estão indecisos, não têm opinião formada. Olha, Jacó, realmente essa resolução número 313 do CNJ, ela causou, vamos dizer assim, muitas discussões. Não só em relação à suspensão do prazo, mas eu chamo a atenção também que para a suspensão do atendimento presencial do advogado e das partes, isso também, num primeiro momento, causou insatisfação. Lógico que decorre, né, desse distanciamento social que é exigido vamos dizer, pelas autoridades de saúde. Então, a preocupação nessa questão do atendimento presencial é que ele não retorne após, né, passada 30, a pandemia, após o dia 30, que pode até vamos dizer, não digo nem até o dia 30, mas até realmente cessar as recomendações do distanciamento social. Nós esperamos que não, né, que essa seja uma medida adotada realmente apenas nesse período da pandemia e que, cessado o distanciamento social, todos os magistrados recebam não só os advogados, mas também as partes e as outras autoridades, né, naquilo que for necessário. Bom, mas a questão da suspensão dos prazos, ainda que tenha se previsto nessa resolução a prática de atos ou de pronunciamentos considerados urgentes, realmente essa foi uma questão que dividiu a advocacia. E posso dizer para você que essa foi a primeira matéria posta pelo presidente Felipe Santa Cruz para debate interno dos integrantes do Comitê de Crise do Conselho Federal. E entre nós não houve também um consenso. E a nossa orientação foi no sentido de se divulgar a advocacia
que essa suspensão decorria da resolução do CNJ, né? Então, até por, digamos assim, segurança jurídica, nós teríamos que trabalhar com a possibilidade dessa suspensão do prazo até dia 30 de abril, mas que a advocacia esperava que esse prazo não tivesse que ser prorrogado. Mas diante dessa, digamos, dessa polêmica e dessa própria falta de consenso, a diretoria do Conselho Federal entendeu por bem ouvir as bases, ouvir a advocacia por meio dessa enquete, né, que estava disponível no site do Conselho Federal. Foi designada também uma audiência, ou melhor, uma sessão do Pleno do Conselho Federal para o próximo dia 13, por meio do plenário virtual, onde eu acredito que essa será uma questão a ser discutida também pelos conselheiros federais. Mas eu também chamo a atenção que nós estamos aí há pouco tempo, né? Acho que umas 2 semanas, um pouco mais, do prazo previsto na resolução do dia 30. Então, eu acredito que grande parte da advocacia espera que, pelo menos, se esse prazo for mantido pelo CNJ, que não haja prorrogação, pelo menos no que diz respeito aos prazos dos processos eletrônicos. Mas eu chamo a atenção, Jacó, que algo que vem clamando também a advocacia é porque muitos utilizam-se dos escritórios compartilhados, por exemplo, como nós temos aqui, da Caixa de Assistência, das salas dos fóruns, né, das salas da OAB mantida nos fóruns, para fazer o peticionamento eletrônico. Então, essa também foi uma preocupação do comitê. Inclusive, foi feita uma recomendação ao fundo para que, da mesma forma que buscou-se convênios de forma a permitir um acesso mais barato da internet para a advocacia, que também se busque formas e condições melhores para a advocacia adquirir computadores e notebooks. Eu acredito que essa pandemia, Jacó, ela vai influenciar não só nas nossas relações sociais, mas principalmente no processo administrativo e no processo judicial. Então, temos nós, advogadas e advogados, que nos preparar para o pós-crise, onde nós teremos maior utilização desses instrumentos para a prática de atos processuais. E aqui eu já levanto também uma outra preocupação do comitê de crise, que é a uniformização de procedimentos. Por exemplo, nós estamos aí diante da audiência virtual, que poderá acontecer tanto no processo eletrônico como no processo físico. Já estamos vendo aí também procedimento das sessões dos tribunais e também da sustentação oral. Então, foi recomendado pelo comitê de crise que a diretoria do Conselho Federal da OAB entre em contato com o CNJ, buscando a utilização de uma plataforma única, inclusive que pode ser essa mesma plataforma disponível para sustentação oral, e que se uniformize esse procedimento da sessão do julgamento, da sustentação oral e também da audiência virtual em todos os tribunais do nosso país. E aqui, quando a gente fala em audiência virtual, em sustentação oral, nós recomendamos expressamente que essa opção, né, de realização da audiência virtual ou presencial seja feita pelos advogados, pelas advogadas das partes. Então, se não houver interesse na sua realização virtual por parte de um advogado das partes, que ela não seja realizada pela forma virtual e sim pela forma presencial. E eu me refiro àquelas audiências que ocorrem no início do processo, né, as audiências de conciliação e de mediação. Engraçado, Valentina. Eu tenho dito que a gente entrou de uma forma nessa crise e vamos sair dela fortalecidos, mas sairemos outras pessoas, uma outra sociedade.
nós, enquanto advogados, eu concordo com esse apoio à advocacia para que os advogados possam mudar os seus equipamentos, porque o que nós estamos falando em última análise é que os advogados vão precisar de mobilidade. Quando você fala em apoiar a compra de notebooks, é porque ele precisa de mobilidade. Muda, sem dúvida nenhuma, a forma de trabalhar. Aqui, no nosso escritório, a gente já assentou uma questão muito simples. A gente estabeleceu o home office por conta da crise e esse modelo veio para ficar. Então, a discussão entre nós não é se implanta ou não o home office, mas é quem teria os requisitos necessários para ficar em home office. Então, isso acredito que seja a ênfase da advocacia em Eu todo o quero estado de falar, Goiás. você me permite, Jacó, eu quero falar de uma Pois não? experiência de uma conselheira federal que disponibilizou o seu escritório um dia na semana, na quarta-feira, para aqueles colegas que não têm esse material, né, esse instrumental para o peticionamento eletrônico, para fazer uso do seu escritório. E ela foi surpreendida com a presença de 23 colegas necessitando do apoio tecnológico para o Legal, peticionamento eletrônico. que Então, legal. a realidade da advocacia brasileira ela é muito diferente, né? Nós temos aí grandes escritórios já bem preparados para o peticionamento eletrônico, mas ainda temos colegas, eu não digo nem com dificuldade na tecnologia, mas dificuldade de acesso a essa tecnologia. E esses colegas, essas colegas não podem ser esquecidos pelo Claro. sistema OAB. Então, nesse ponto, né, é que estão sendo buscados auxílios também para a advocacia brasileira, Eu daqueles que quero, precisam realmente. eu quero até informar a todos os advogados do Estado de Goiás que eu creio que todos já sabem, mas alguns novos integrantes da advocacia, que em absolutamente 100% de todas as salas da OAB espalhadas em todo o estado, são 167, nós temos ali computadores de última geração e colaboradores em condições de dar para vocês orientação em como utilizar o processo eletrônico, não só em Goiás, mas de todos os tribunais do país. Nós temos uma equipe preparada para isso. Esse mesmo auxílio pode ser buscado nas regionais da Caixa de Assistência e nas lojas da Caixa de Assistência em Goiânia, no Centro de Excelência, no meu escritório da Caixa de Assistência, ou seja, nós temos ampla, isso fora que a Escola Superior de Advocacia, todos os meses nós temos cursos para a utilização do processo eletrônico. Então, nos procure que nós temos condições de auxiliar aí, fazemos isso, tenho certeza que com muito carinho por todos os colaboradores, por todos os diretores. Mas, Valentina, avançando um pouco aqui, esse comitê formado pelo Conselho Federal, do qual você faz parte, está preocupado com a produtividade também do judiciário nesse período de home office, não é isso? Olha, estamos sim, até por entender que vai ser mais utilizado a partir da crise do Covid-19 o home office, inclusive pela magistratura. Mas o que nós temos notado é que em alguns tribunais brasileiros a informação ela não está vindo completa. Por exemplo, colocam-se apenas o número dos pronunciamentos judiciais praticados, mas não se identificam quais seriam esses pronunciamentos, se tratam de despachos, decisões interlocutórias ou sentenças. E também nós observamos que se faz necessário que o tribunal informe qual era a produção antes da crise do coronavírus, para que nós possamos, então, ter parâmetros para comparar a produção antes do coronavírus, né? Vamos falar a produção presencial, e agora a produção em home office. Eu vi a divulgação do Tribunal de Justiça de Goiás, do nosso Tribunal Estadual, e ela, a meu ver, atende a essas preocupações do comitê. Mas, então, nós recomendamos à diretoria do Conselho Federal que solicite ao CNJ a padronização da divulgação e dos dados constantes da produção de home office ou em home office
da magistratura brasileira. Eu até aproveito, Valentina, para informar a todos os advogados que o Tribunal de Justiça de Goiás instituiu um comitê de crise para acompanhar todo o desenvolvimento durante esse período de isolamento, e o presidente Lúcio Flávio faz parte desse comitê. Então, eu assisti ontem a live e achei muito interessante as atuações que vêm sendo adotadas pelo comitê aqui do estado de Goiás. Pois é, inclusive, o Lúcio Flávio divulgou o seu próprio telefone para que qualquer pessoa da advocacia do estado de Goiás que tenha dificuldades com levantamento de alvarás, que eu vi, inclusive, é uma das recomendações do comitê para que o CNJ dê uma atenção especial para essa questão do levantamento de alvarás, mas o fato é que aqui em Goiás, o próprio presidente da OAB está à frente dessa questão, instituiu uma equipe exclusiva para acompanhar levantamentos de alvarás e todas as questões financeiras ligadas à advocacia. Então, se um dos colegas que nos assiste nesse momento tiver alguma dificuldade, procure a OAB, tem no site da OAB todas as divulgações, que nós não só acompanharemos o levantamento dos alvarás perante aí os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, qualquer outra instituição, para que você consiga fazer o levantamento do alvará nesses tempos aí de isolamento, porque se é algo que a gente precisa preservar, também são as finanças da advocacia do estado de Goiás, não é isso? E nós temos que lembrar que no levantamento de alvará, por exemplo, no pagamento de precatório, nós não estamos falando apenas de benefício à advocacia, mas nós estamos falando em respeito ao cidadão brasileiro, né? E, inclusive, aqui eu quero reforçar que a diretoria do Conselho Federal ela vem tratando diretamente com esses problemas de levantamento de RPV, por exemplo, com a diretoria do Banco do Brasil, onde aqui em Goiás, há algum tempo atrás, nós tivemos muitas reclamações, mas temos que reconhecer que as medidas adotadas pela OAB Goiás, elas quase que eliminaram, não sei pontualmente, algum desses problemas de levantamento de RPVs e alvarás, de pagamento de RPVs e levantamento de alvará. Mas o que está preocupando também o comitê de crise é uma informação de que pretende a União cessar o pagamento dos precatórios previstos para 2020. Então, nós queremos deixar bem claro que o comitê de crise é totalmente contra, vamos dizer, esse, aspas, calote do precatório. Lembrando que essas pessoas, esses cidadãos demandaram com a Fazenda Pública durante anos, estão numa fila, né, do precatório, aí, uma fila constitucional, digamos, e não é justo, então, postergar o pagamento desses precatórios para 2023, como é a informação que chegou até nós. E, por isso, também foi recomendado à diretoria e às seccionais que trabalhem junto às autoridades, visando evitar que realmente aconteça o não pagamento dos precatórios previstos para o ano de 2020. E eu quero dizer que isso também será sentido pela própria economia dos estados e dos municípios brasileiros, que não terão, né, esse dinheiro circulando aí no seu território. Valentina, tem um tema aqui que eu vi que foi dado muita ênfase por esse comitê de gestão da crise do Conselho Federal, que é uma recomendação específica ao Conselho Federal no sentido de fazer gestão junto ao governo federal quanto à questão da violência doméstica. Essa é uma questão que nos assusta, mas, por incrível que pareça, o isolamento social das famílias acabou aumentando a violência doméstica. Eu sei que esse tema ele é muito caro para você, é muito caro para a nossa Comissão da Mulher Advogada. Aproveito para mandar um abraço para a doutora Ariana, presidente da comissão. Eu vi que está nos acompanhando. Sim. Muito obrigada, Ariana. E assim, eu sei que essa luta não é só da Valentina, não é só da Ariana, mas nós temos mulheres no Conselho Seccional e no Conselho Federal que diuturnamente lutam por essa causa. Mas eu queria que você
pudesse falar sobre isso, esse absurdo que é o aumento da violência e as providências que nós estamos tomando para combater. É incrível, mas esse distanciamento ou esse isolamento social ele tem propiciado um número maior de violência familiar e doméstica, e não só no nosso país, mas em todo o mundo. E quando a gente fala nessa violência doméstica e familiar, nós não estamos nos referindo apenas à mulher, Jacó, mas também à criança, ao adolescente e ao idoso. Tem nos chegado casos que realmente nos cortam o coração. E, portanto, até por uma proposta endereçada pela conselheira federal Adélia, de Sergipe, nós propusemos à diretoria do Conselho Federal para que a rede de atendimento à violência doméstica e familiar seja considerada serviço público essencial, visando justamente a proteção de todos esses, né, que às vezes estão em condição aí, de sofrer uma violência no próprio ambiente doméstico, no próprio ambiente familiar. E eu, aproveitando essa sugestão da Adélia, eu também propus, e a recomendação foi aceita à unanimidade, do lançamento de uma campanha publicitária divulgando os canais de denúncia e apoio às vítimas dessa violência doméstica e familiar. E eu acredito que essa medida já foi até encampada pela seccional goiana, porque eu recebi os cards com os números, com as plataformas de apoio, e eu acredito que essa divulgação ela atende não só a advocacia, mas atende toda a sociedade brasileira. A Comissão da Mulher Advogada, aí, liderada pela nossa presidente, doutora Eliana, não só lançou, acolhendo a recomendação do Conselho Federal, essa campanha, como tem feito um belíssimo trabalho aí à frente, liderando aí a sociedade civil organizada nessa luta contra a violência doméstica. Interessante que, e aí eu incluiria também a doutora Bárbara Cruvinel, que também tem uma luta ferrenha aí na proteção da criança e do adolescente. A Alana, que também está aqui nos acompanhando. Exatamente isso. Eu até esses dias atrás fui convocado pela Alana para participar de uma passeata em favor ou contra a violência contra a mulher ali no Vaca Brava. Foi um trabalho belíssimo que eles fizeram ali. Nem sabia que a Alana tinha o dom de ser cantora também, né? Mas ela canta e encanta. Canta e encanta, exatamente isso. Então nós, de fato, temos acompanhado essa luta e incrível, Valentina. Tem pessoas que acham que violência é algo que está restrita às classes menos favorecidas economicamente, né? Mas, por um absurdo que seja, a violência ela atinge a todas as classes sociais, não é mesmo? É mesmo. E voltando a uma questão que o comitê recomendou às seccionais, Jacó, e que nós estamos falando aí do trabalho online, né, do trabalho home office. E eu gostaria de saber se a seccional de Goiás já tomou algum encaminhamento no sentido de regulamentar o trabalho online, inclusive fazendo constar da tabela de honorário os valores mínimos para consultas e reuniões online. E a nossa orientação foi que esses valores tivessem paridade com os valores respectivos, né, previstos para consultas e reuniões presenciais. Então, eu chamo a atenção que nós temos que realmente agora preocupar, né, ou nos ater à regulamentação também do trabalho da advocacia online com o nosso cliente, né? E eu acredito que a previsão na tabela de honorários vai fazer com que seja mais simples essa, vamos dizer, a realização desse trabalho, né? O cliente vai entender, então, que há realmente essa possibilidade de se prestar uma consulta virtual, de se fazer reuniões, né, pelas plataformas também virtualmente. Valentina, não só
tomamos providências. Conversei com o presidente Luiz Flávio agora à tarde a esse respeito. Ele me disse que já tinha encarregado o nosso conselheiro Ivan Trindade, a quem eu mando um abraço aqui também, de apresentar com urgência, urgentíssima, uma proposta desses honorários para atendimentos virtuais. Eu ousaria dizer, Valentina, embora essa seja uma matéria do pleno do Conselho Seccional, que essa questão de consultas virtuais, de reuniões virtuais, passa a ser algo cada vez mais presente na advocacia. E acho que a OAB precisa dar uma resposta rápida a essa questão, porque passa a ser uma realidade. E é claro que, quando nós fazemos reuniões virtuais, muda o conceito, temos redução de custos, e isso muda também a realidade dos nossos honorários. Então, isso precisa ser enfrentado, precisa ser discutido de peito aberto pelo Conselho Seccional, porque isso vai atingir a toda a advocacia do Estado de Goiás. Eu só queria te dar um exemplo, Jacó. Eu sou professora na PUC, como você mesmo disse aí na minha apresentação, e lá nós estamos dando aula virtual à distância. E eu digo que a única diferença na prestação do serviço é o deslocamento, porque todas as outras etapas o professor ou a professora tem que enfrentar. Então, vamos pensar nisso também quando formos fixar esses valores dos honorários advocatícios, de reuniões e consultas virtuais, porque o preparo do advogado para participar dessas atividades, ele acaba sendo o mesmo, né? Nós só não temos aí o deslocamento. Mas, eu até diria que isso tem que ser, o preparo reflexão. Tem que ser maior. Quem está fazendo live sabe que quando você vai fazer essa discussão aqui exige uma preparação muito maior do que você teria presencialmente. Não dá para escorregar numa live, você precisa conversar de fato. Eu acredito que é mais ou menos algo muito parecido que nós estaremos lidando com o nosso cliente. Você precisa conhecer daquilo que você está falando e precisa saber onde você está pisando. Então, é importante que os nossos colegas tenham quer dizer, ele já tem essa consciência. É importante que o Conselho Seccional, quando for fixar essa questão aí dos honorários, nesse momento virtualizado da sociedade, que ele possa ter um bom senso muito grande, né, para lidar com essa questão. E eu sei que o Conselho Seccional, além de comprometido com a advocacia, é formado por homens e mulheres extremamente experimentados. Você sabe disso, né? Ô, Jacó, eu sei que também nós temos um tempo aqui da live. Eu imaginei que nós tivéssemos mais oportunidade de tratar vários temas, e estou vendo que às vezes eu fico preocupada porque tem realmente várias ações que foram implementadas ou que estão sendo implementadas pelo Conselho Federal. E aqui eu gostaria também de ouvir a seccional. O Comitê de Crise recomendou tanto a diretoria do Conselho Federal que acompanhasse ou que buscasse o adiamento do pagamento dos tributos federais, bem como também do parcelamento do PERT, dos refis, para sociedades de advogados e pelas sociedades unipessoais. E nós recomendamos às seccionais que, em conjunto com as subseções, elas atuassem também junto às autoridades locais, buscando o adiamento, pelo menos durante esse período de crise do Covid, do ISS devido tanto pelas sociedades de advogados, como pelas unipessoais, como também pelo advogado autônomo e pela advogada autônoma. Como está o encaminhamento desse adiamento desses tributos aqui na seccional? Valentina, nós, em conjunto com os presidentes de todas as subseções, requeremos junto a todas as prefeituras do estado de Goiás. Os presidentes já me informaram aqui que já fizeram os requerimentos e estão aguardando as respostas, a resposta dos prefeitos. A ideia central é adiar os impostos que seriam pagos
porque muitos colegas podem não ter pago ainda março, então seria março, abril e maio, para prorrogação para outubro, novembro e dezembro, de forma a beneficiar a toda a advocacia, sociedade de advogados, sociedades unipessoais, de modo que todos conquistem aí esse benefício. Foi uma excelente sugestão do Conselho Federal. Tem uma questão que eu notei aqui que vocês recomendaram, que é a questão de buscar solução do atendimento jurídico aos encarcerados, porque as autoridades recomendaram que cessassem as visitas, inclusive o acesso da advocacia aos presos, para que não pudesse haver a contaminação do preso para com o advogado e vice-versa, uma proteção aí para toda a sociedade. E eu queria aqui mandar um abraço aqui para a Comissão de Defesa de Prerrogativas, doutor Davi, e para o meu diretor tesoureiro, Márcia também, doutora Márcia, e o Roberto procuradora. Serra, a Procuradoria de Prerrogativas, aliás, a Procuradoria eficientíssima que tem corrido atrás aí da defesa de prerrogativas nesses tempos, ajuizadas ações, mas a diretoria aprovou, a diretoria da seccional, Valentina, cumprindo aqui essa recomendação do Conselho Federal, que nós fizéssemos a compra imediata e doação de interfones para que os advogados conseguissem falar nos presídios com os presos, assim protegendo advogados e os presos. Então, nós não temos medido esforços no sentido de permitir ou de facilitar que os advogados da área criminal possam exercer aí o seu munus nesse tempo de dificuldades, viu? Ô, Jacó, a respeito dos encarcerados, da situação de vulnerabilidade que eles se encontram diante, vamos dizer, da falência do sistema prisional, onde nós temos ausência, inclusive, de saneamento básico. Nós entendemos, essa é uma discussão que nós já estamos tratando desde a primeira reunião do comitê, então nós já estamos indo na 4ª reunião, e a preocupação, além da assistência jurídica, né, além de cuidarmos para que o advogado tenha acesso ao seu cliente e possa prestar a ele uma assistência jurídica com qualidade, a nossa preocupação agora também é com as condições com que esses encarcerados estão sendo mantidos dentro do sistema prisional. E estamos recomendando, eu acredito que essa recomendação já vai ser encaminhada ainda essa semana à diretoria do Conselho Federal, buscando soluções, não só para o atendimento jurídico, e aqui eu quero parabenizar a diretoria da OAB por já ter rapidamente buscado a resolução desse contato do advogado e da advogada com aquele que está encarcerado, mas também nós temos que preocupar com os direitos humanos, com a defesa da vida dessas pessoas que estão encarceradas pagando pelo que cometeram. Mas muitos deles estão no grupo de risco, tem mais de 60 anos, né? E alguns ou muitos praticaram crimes sem violência, estão no regime semiaberto. Então, nós estamos, dentro do comitê, fazendo uma análise e buscando também resolver esse que é um problema de direitos humanos muito sério. Então, nós também estamos preocupados aí com a sociedade. E eu acredito que na próxima semana nós já tenhamos alguns avanços aí em relação à comunidade carcerária ou encarcerada. Valentina, eu quero registrar aqui que você recebeu uma mensagem aí da Dalva dizendo que você a representa, nossa conselheira federal. Um abraço para a Dalva. Minha colega do Conselho Federal. Muito obrigada, Dalva. Um abraço carinhoso. Ok, o Bruno fala aqui a respeito dos direitos humanos, né? Com toda certeza, ele está se referindo aqui também aos direitos das vítimas. Um abraço aí, Bruno.
Valentina, eu preciso mudar de assunto, porque nós temos Pois agora 16 minutos para concluir a nossa live, e eu sei que os advogados estão curiosos aqui quanto ao Fundo de Emergência de Apoio à Advocacia, o FEADV, que foi criado pelo Conselho Federal, né? O Conselho Federal criou um fundo de emergência para apoio aí à advocacia? Bom, a diretoria do Conselho Federal, com a Resolução 7, ela estabeleceu uma série de auxílios. Auxílios para a Caixa de Assistência, e aqui eu quero registrar que o FIDA ele vai fornecer um apoio aí às caixas de assistência no valor de 10 milhões e 800 mil reais. Então, independentemente de qual seccional, a Caixa ou todas as caixas de assistência nas 27 seccionais irão receber um valor de 400 mil reais. Mas também foi estabelecido um auxílio financeiro emergencial às seccionais. Esses valores são variáveis de acordo com o número de inscritos naquela seccional. O menor valor previsto é de 400 mil reais para aquelas seccionais que têm até 15 mil inscritos. E o valor maior a ser pago desse auxílio será 800 mil reais para seccionais com 500 mil inscritos. A situação da seccional de Goiás nos coloca ali no recebimento de algo em torno de 600 mil reais. Então, eu quero explicar, esclarecer que são auxílios independentes do fundo emergencial. O fundo emergencial, esse sim, ele é temporário e busca a arrecadação de valores por meio de doação. Então, eu acredito que uma ideia muito importante da diretoria do Conselho Federal foi a criação desse fundo emergencial de apoio à advocacia. O objetivo dele, ou a finalidade, é o recebimento, a administração dessas doações financeiras que reverterão para prover as necessidades mínimas daqueles advogados, daquelas advogadas que foram atingidas pela crise. E também eles estão autorizados com esse fundo a investir em ações que também que auxiliem aí na manutenção da dignidade de todos os inscritos na OAB. Sobre esse tema, o fundo emergencial, eu queria também acrescentar que ele tem um comitê gestor de administração. Esse comitê gestor de administração ele é presidido pelo presidente Felipe Santa Cruz, mas contém a participação também de conselheiros federais e de presidentes representando cada uma das regiões brasileiras. O representante nesse comitê gestor de administração do fundo emergencial da região Centro-Oeste é o nosso presidente Lúcio Flávio. Esse comitê gestor tem se reunido para definir critérios ou requisitos para o recebimento desse auxílio. O comitê de crise recomendou a esse comitê gestor que sejam utilizados critérios objetivos e com ampla divulgação, até mesmo uma campanha publicitária nacional, buscando que tenhamos doações num montante suficiente para atendermos todos aqueles advogadas e advogadas que estão passando por problemas financeiros decorrentes do Covid-19. Valentina, eu quero mandar um abraço aqui para umas pessoas aqui que você tem muito carinho por elas, doutor Anderson Máximo, doutora Mariângela Jugman e Jorge Jugman. Nossa, muito obrigada, a família aí apoiando. Então, doutor Clodoaldo Moreira, Luciana Nepomuceno, Aline Garcia, Regina Célia, Ismara Estulano, o presidente Rio Verde, Alessandro Gil, a doutora Carol Santos,
Renata Obrigada. Balém. E a Luciana, eu acredito que é em auxílio, para ver se está tudo certo, porque ela é uma expert em live. Então, o Edson Mortari, presidente Edson Mortari, da subseção, Bruno Oliveira, meu ex-aluno, um abraço a todos. Valentina, eu gostaria de dar uma ênfase aqui nessa questão do Edson Mortari, presidente de Pontalina. Gostaria de dar uma ênfase aqui nessa questão do fundo emergencial. Meus amigos, essa é uma questão interessante, porque quando se cria um fundo, a ideia é que muitos colegas nossos que estão nos ouvindo não precisarão de auxílio, e isso nós damos com toda certeza, graças a Deus por isso, mas terão colegas que, ao contrário, precisarão de auxílio. Então, esse é um momento que nós precisamos demonstrar a nossa solidariedade. Então, eu quero divulgar, vou pedir, inclusive, a nossa assessoria para colocar aí na live os dados da conta bancária do Conselho Federal, especificamente para receber doações aqui para esse fundo emergencial. É Banco do Brasil, agência 4200-5, conta corrente 52903-6, né? Tem que ser em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, e o CNPJ também vai ser divulgado aí pela nossa assessoria para que as pessoas possam fazer as suas doações. É muito sério, há um comitê gestor, como já disse a Valentina, que vai fazer isso com muito zelo e com muita transparência, com muita transparência. E eu queria, só a título de complementação, dizer que muitos dos nossos colegas vivem pela realização de audiências. E essas audiências não estão sendo realizadas. E, portanto, esse fundo ele vai ser vital para a sobrevivência de colegas que realmente estão sofrendo muito mais do que outros em decorrência do Covid-19. Então, só para enfatizar, está sendo elaborada uma grande campanha visando incrementar essas doações, de forma que o maior número possível de advogados e de advogadas que dele necessitam, que necessitam desse apoio, possam ser beneficiadas. E você disse tudo, viu, Jacó? Solidariedade é a palavra de ordem. E todos que quiserem contribuir, não precisa de ser só aqueles, né, da advocacia, mas todos aqueles com condição para contribuir poderão fazê-lo mediante depósito na conta que você passou o número, junto ao Banco do Brasil, em nome do Conselho Federal da OAB. E essa é uma matéria que está sendo, vamos dizer assim, acompanhada de perto pelo diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB. Em breve, eu conversei agora há pouco no Conselho Federal, eles vão divulgar quais serão os auxílios que serão prestados e quais são os requisitos que a pessoa precisa preencher para que possa ter acesso a esse auxílio. Nós já temos um indicativo aí que o FIDA, né, já divulgou. O FIDA, para esclarecer a todos, é o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial do Conselho Federal, e ele já divulgou alguns critérios que ele está utilizando no que diz respeito às caixas de assistência, que é carência econômica e contaminação pelo novo coronavírus. Então, esse foi um critério utilizado pelo FIDA. Não quer dizer que vão ser os mesmos, mas quer dizer que, em breve, o Conselho Federal deve divulgar as informações que eu tenho. Essa divulgação ou ocorre hoje ou vai ocorrer na próxima semana. Além dessa divulgação, Valentina, também os meios através do qual os nossos colegas poderão requerer esse auxílio. Eu sei que a ideia do presidente Felipe Santa Cruz é de não burocratizar esses requisitos. Então, facilitar, né, logicamente, que dentro de alguns critérios, mas facilitar para a advocacia o acesso a esse fundo emergencial. Valentina, eu quero fazer uma colocação aqui. Amanhã,
nós vamos ter uma live com o presidente da Caixa de Assistência, o doutor Rodolfo Otávio Mota, nosso amigo, e um abraço aí para toda a diretoria. Está fazendo um excelente trabalho, viu? Exatamente, um abraço a toda a diretoria da Caixa de Assistência, mas amanhã nós vamos falar sobre alguns auxílios e benefícios que a Caixa de Assistência já está proporcionando à Advocacia do Estado de Goiás. Então nós vamos falar de telemedicina, que a Caixa já inovou, trazendo isso para a advocacia, testes do coronavírus, que já estão chegando, aí o presidente Rodolfo vai falar sobre isso, campanha de vacinação do H1N1, auxílio extraordinário, que já está podendo ser requerido na Caixa de Assistência, e também sobre linhas de créditos que foram proporcionadas aí para a advocacia no estado de Goiás. Eu quero lembrar a todos que já está à disposição dos senhores os novos créditos com taxas de juros bem acessíveis também, que foram negociados pelo nosso diretor tesoureiro com a Credjur. Então, são muitas questões que vão ocorrendo ao mesmo tempo. Eu queria dizer que também a diretoria do Conselho Federal tem buscado, junto a instituições financeiras, oficiais e privadas, também linha de crédito com condições mais favoráveis para a advocacia. E acredito que no decorrer dessa semana, no início da próxima semana, também teremos novidades nesse sentido. Então, realmente, essa união entre o Conselho Federal, entre o Comitê de Crise, entre o Comitê de Gestão do Fundo, entre as caixas de assistência, entre o FIDA, tudo isso é muito importante para o enfrentamento da crise Covid-19. Valentina, eu ainda queria falar com você sobre muitos temas. Eu tinha selecionado aqui... Vai ter que voltar. Eu tinha selecionado o último tema aqui sobre a Conferência Nacional da Mulher Advogada, mas como o nosso tempo está se encerrando, faltam apenas 3 minutos, eu gostaria, para que a gente não deixasse de fazer isso, de te dar a oportunidade para sua fala final aí para a advocacia do Estado de Goiás. Bom, a minha fala final é de agradecimento, né, novamente. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Estou vindo aí Laudelina, Manuela, Marion, Cristine. Eu agradeço a nossa audiência. E realmente é uma oportunidade, viu, Jacó? Eu acredito que temos que estar mais próximos da advocacia, inclusive trazendo para eles tudo aquilo que tem sendo feito para esse enfrentamento. Mas, assim como o presidente Lúcio Flávio, eu sou muito otimista, né? Nós temos sempre que agradecer a Deus, porque nada é em vão. Então, nós estamos tirando, sim, proveitos, avanços, estamos saindo transformados desse momento de crise, e eu espero que logo, logo a gente comece aqui a trabalhar no pós-crise, né? Então, eu acredito que nós tenhamos aí que estabelecer, como nós já vimos, procedimentos para audiência virtual, para sustentação oral. Nós temos que retomar aí, ainda que gradativamente, a advocacia, a exercer o nosso papel, a nossa função essencial em proveito da sociedade, do Estado Democrático de Direito. Eu quero dizer que o Conselho Federal ainda adotou várias outras ações que vocês podem acompanhar pelo endereço eletrônico do Conselho Federal. Estamos nos aliando junto com outras entidades, tudo isso visando realmente o fortalecimento da democracia e que passamos por essa crise sem muitas das consequências de outros países. Muito obrigada ao OAB Goiás, muito obrigada a você, Jacó, muito obrigada aos conselheiros seccionais, aos presidentes de subseção, às minhas colegas do Conselho Federal, por nos acompanhar aqui, e eu deixo meu abraço fraterno e esperançoso para todos.
Bom, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Foi Olha, eu uma estou vendo o honra. Beto Simonetti, eu vou ter que registrar nosso secretário-geral do Conselho Federal, que está sendo gigante nessa crise. Abraço, Simonetti, uma honra você estar nos acompanhando, irmão. Meus amigos, eu quero agradecer a todos aí por ter nos acompanhado. Foi uma honra entrevistar a doutora Valentina. Na verdade, nós fizemos um bate-papo, foi Uma muito bom. alegria, viu, Jacó? Uma Uma alegria. honra para mim, uma honra estar participando dessa live aqui ao lado da Valentina e à frente aí da Advocacia do Estado de Goiás. Eu quero deixar essa mensagem de que nós estamos já superando esses tempos aí, daqui a pouco vamos estar todo mundo olhando para trás e vendo o quanto nós crescemos nesse tempo de crise.